A gente fala que é espírita para as pessoas, a pessoa fala, mas você é espírita de mesa branca ou não? Tem a ver ou não? É verdade, é verdade. Bom, então, há duas colocações, né? Existe também essa questão. No início do século passado, havia um grande preconceito, né? Sim. Então, as casas espíritas eram bem escondidas, as primeiras, né? E essa questão da mesa branca se considerava que pondo uma toalha branca a coisa fluía melhor. E hoje a gente sabe que o branco não representa aquilo que pensavam. Sim. Mas o que acontecia? Porque o negro escravo, quando veio, né, para o Brasil, lá ele tinha a sua religião primitiva, que era o candomblé. Aqui chegando, os senhores obrigavam os negros a professar a sua religião, né? Religião cheia de ídolos, de figuras, de rituais, né? De imagens, né? E aí ele era obrigado. Então, o que ele fez? Ele foi adotando, misturando, houve a palavra que a gente chama sincretismo, e foi criada, então, a Umbanda, né? Por outro lado, a questão da mesa branca. Também o Espiritismo, quando veio para o Brasil, ele não veio da mesma forma que Kardec tinha feito lá na França, até porque teve um hiato de tempo. Sim, sim. Havia uma dificuldade muito grande em se trazer os livros da codificação, em se obter traduções, né? Mas alguns, né, vanguardistas, né, começaram a iniciar. E era uma coisa simples, mas não tinham a noção clara do que era realmente o Espiritismo codificado por Kardec. Vou colocar uma coisa que eu brinco com os alunos, né, do nosso curso. Gente, não existe kardecismo, né? Existe a doutrina dos espíritos codificada por Kardec. Né? É uma colocação bem diferente. Porque o Allan Kardec ele destaca muito que o espiritismo não é de um homem, né? Então, é a doutrina dos espíritos, não está centralizada em nenhum ser. Isso. Então, quando a gente diz espírita kardecista, a gente está indo contra o que está nos livros, que não é uma doutrina de um homem, né? Isso, exatamente. É esse aspecto, né? É nesse aspecto que eu, não desmerecendo, né? Porque Sim. O trabalho que ele fez foi fantástico, maravilhoso. Tem uma admiração profunda por ele, né? Que é graças a ele que estamos aqui nesta noite. Mas que todos, né, principalmente esses que estão começando a estudar, a entender, percebam que as grandes revelações, né, que nós tivemos, a primeira foi centralizada em Moisés, né? Perfeito. Trazendo as tábuas da lei e firmando a ideia de um Deus único. A segunda foi Jesus, informando que aquele Deus era um pai amoroso que nos amava a todos e trazendo esse código divino, ou melhor, relembrando para nós o código divino. No caso da doutrina, foram inúmeros espíritos que participaram. Perfeito. Né? Utilizaram o bom senso, né? A racionalidade, a capacidade de sintetizar, de elaborar, de Kardec, né? Mas não foi ele que criou. Sim. Ele fez as perguntas pertinentes, mas estas perguntas ele também recebia de outros, né? E ele apenas separava as mais importantes, porque no início do Espiritismo, quando começou a haver aqueles fenômenos das mesinhas, né, que pulavam nos salões de baile, as pessoas perguntavam as coisas tolas do dia a dia. Eu vou casar, Sim. Eu vou ficar rico, né? Sabe? Pergunta pessoal, né? Perguntas pessoais e que não tinham nenhuma relevância. E Kardec percebe, né, que ali naquelas mesinhas existiam inteligências, né, porque elas não iriam responder certas perguntas, e mesinha não fala. Eu acho interessante uma abordagem desse tema que eu nunca tinha pensado por esse ângulo, que diz assim:
Kardec era cético até certo ponto, né? Ele não acreditava, não ia perder o tempo com as mesas e tal. Mas ele não tinha uma visão de que fosse espírito. E ele foi tentar provar que era espírito. Pelo contrário, a manifestação que disse somos espíritos tem uma diferença grande, né? Exatamente. Ó, não é uma pessoa que foi buscar porque já tinha uma concepção pré-concebida, né? Algo pré-concebido. Não, eu acho que existe espírito, então eu vou ver se eu consigo. Não, ao contrário, né? Ele até levou um tempo para começar esse trabalho, porque quando o levaram pela primeira vez, ele achou aquilo, né, bem infantilizado. Sim. Depois ele começou a perceber, quando fazia uma pergunta mais séria, que a resposta era séria, ele falou, aí tem coisa. Sim. Ele já era estudioso do magnetismo, né? Então ele já sabia que existiam forças, além daquelas visíveis. E era um homem inteligente, de bom senso, um homem racional, ponderado, que não ficava, ai, que maravilha. Não, sim, calmo, tranquilo, sereno, lógico. Né? Por isso que ele firmou com tanta capacidade essas concepções. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.